RFI Convida. Elcio Ramalho. O jornalista Jean-Jacques Fontaine é o convidado de hoje do RFI Convida. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional, Jean-Jacques. Boa tarde e obrigado por me convidar. Jean-Jacques, você está lançando aqui na França o livro O Brasil de Jair Bolsonaro, Crônicas Abril-Maio de 2019, pela editora L'Harmattan. E nesse livro você traz uma percepção do Brasil nesse curto, digamos assim, intervalo de tempo, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que, na sua opinião, mudou no Brasil pelos depoimentos, pelas pessoas que você ouviu para constituir esse livro, Jean-Jacques. Eu acho que a coisa que mudou o mais foi a ausência de uma tentativa de política social no Brasil, que começou, eu diria, em 94 com Fernando Henrique e a reforma do Real, e que foi até quase 2014, 2015. Durante todos os governos que se sucederam, tinha uma vontade, pelo menos afirmada, não queria dizer que foi concretizada muito, mas afirmada, de fazer uma política de inclusão social no Brasil. O regime de Jair Bolsonaro é a contraposta disso. É um regime que se afirma conservador, que quer reintroduzir os valores de antes, valores de divisão social, etc., etc., e não tem mais essa ambição de fazer uma política para todo mundo. Isso, para mim, foi a coisa que me pareceu mais flagrante. O resto está um pouco tudo misturado, mas, pelo menos, isso aparece muito claro. O Brasil continua extremamente dividido, mesmo após o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que você ouviu várias pessoas, né, de diferentes categorias sociais, cientistas políticos, mas pessoas também, né, do dia a dia, da população de modo geral. O Brasil continua dividido, Jean-Jacques? O Brasil é dividido, quer dizer, é um pouco mais complicado que isso. É claro, as pessoas que mexem um pouco com a política são muito divididos entre a esquerda e a direita. No meio disso, tem toda uma população resinhada hoje, que não se manifesta, não se constrói uma alternativa nem nada, e que muitas vezes, nos mais pobres, com a influência dos evangelistas, apoiam Bolsonaro. Então, uma espécie de Pantanal, diria assim, político. Mas o mais significativo para mim é a divisão dentro do governo. Quer dizer, no momento tem tendências, tem clã dentro do governo que não se entendem. Tem os ideólogos com Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro e o Otávio de Carvalho, que só querem afirmar a despetização, os valores conservadores, mas sem vontade, claro, de fazer um governo para todo mundo. Ao lado disso, tem os tecnocratas, diria, que são em torno do ministro da Economia, Paulo Guedes, que são neoliberais, claro, mas que querem reformar realmente o Brasil, querem recolocar a economia nos trilhos, e não conseguem também porque são freados pelos ideólogos. E a terceira componente são os militares, que é um paradoxo, mas são talvez os mais democráticos no momento do governo, porque são militares que participaram do Casque Bleu no Haiti, no Congo, etc., que já têm uma visão um pouco internacional da importância da ONU para a paz mundial e tudo isso, não tem uma visão golpista assim fechada como em 64. Então, eles hoje são os maiores garantes da Constituição. Uhum. Então, Agora, essa divisão faz que nenhuma decisão realmente se concretiza. Uhum. Agora, inclusive, você identificou um outro círculo também, que é com relação ao Congresso, né? A relação do Jair Bolsonaro com o Congresso. Como é que você avalia essa dificuldade
E essa nova postura do governo que não tem uma base de maioria no Congresso, não formou uma base e negocia de maneira quase que independente, né? Como que você avalia essa situação? O Congresso é uma peculiaridade brasileira que vem de muito antes do governo Bolsonaro. É um Congresso que está dividido com 30 ou 35 partidos diferentes, que não são partidos que defendem uma visão nacional política. São partidos de interesse particular de regiões, de estados, de pessoas, etc., etc., que às vezes se agrupam para aprovar uma decisão ou às vezes se dividem. Isso já existia na época do PT, quando o Lula e a Dilma estavam no poder, e isso explica em boa parte toda a questão da corrupção política que é nesse momento. Continua na mesma coisa, quer dizer que hoje o que se chama o centrão, que é um pouco esses partidos um pouco oportunistas, que vão numa direção ou na outra, dependendo do interesse deles, formam a maioria do Congresso. Mas não são juntos, são cada um para si, e fazem aliança de vez em quando para uma coisa e outra. A maior diferença em relação a antes é o peso do que se chama os BBB, c'est-à-dire Boi, Bíblia e Bala, que formam juntos quase a metade do Congresso, mas também são grupos separados. Então, o Congresso não tem uma visão, uma maioria, talvez a parte mais dividida da política brasileira hoje, e o Bolsonaro não consegue avançar, porque cada decisão até agora que ele proclama, ele não consegue juntar uma maioria suficiente no Congresso para aprovar, ou se aprova, tem a questão do Supremo Tribunal Federal, que julga a coisa inconstitucional e para a coisa, como no caso das armas. Então, o Congresso acentua a confusão que existe dentro do Executivo. E até agora não houve nenhuma decisão aplicada ainda. Houve muitas proclamadas, mas nenhuma aplicada em 8 meses. Mas o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi eleito com o discurso de que iria mudar essa relação do Congresso, essa relação considerada clientelista, né? Essas alianças que, como você comentou, acabaram criando uma situação, né, que favorece a corrupção. Ele não está conseguindo implementar essa nova forma de fazer política. Mas eu acho que ele não tá querendo fazer isso. Ele está querendo fazer representar uma alternativa à política do Congresso, governando diretamente com o que chama o povo, que são os amigos dele, quer dizer, os suporters deles, e ele tem esse discurso de dizer que o Congresso está bloqueando a aspiração do povo. E, no mesmo tempo, ele está fazendo idas e voltas nas decisões, dependendo da reação dos suporters deles. O caso da embaixada em Israel é interessante a esse nível, porque ele proclamou que vai mudar a embaixada para Jerusalém, e, afinal, como houve algumas dúvidas dentro dos apoiadores de Bolsonaro, ele recuou, e dá assim a impressão para essas pessoas que apoiam Bolsonaro que eles participam do governo, que são uma espécie de anti-Congress. Então, ele está fazendo esse tipo de política, que não é uma política para todo o Brasil, mas que é uma política para os apoiadores deles na perspectiva da próxima eleição presidencial. No mesmo coisa que o Trump nos Estados Unidos. Jean-Jacques Fontaine, você escreveu esse livro também muito motivado pela visão que o Brasil tem atualmente aqui fora, né? Você acha que existe uma imagem do Brasil que não corresponde exatamente ao que está se passando, ou não estão traduzindo exatamente aqui para fora do país o que acontece de fato no Brasil, na sua opinião? Não é de agora que a opinião externa do Brasil simplifica demais do que se passa no Brasil, porque é um país complicado, é um país complexo, diversos, onde as coisas acontecem de uma forma que não entram
no esquema habituais. Então, dizer Bolsonaro é o fascismo, a volta do fascismo, não é. Dizer Bolsonaro é o equivalente do Orbán no Brasil, do Orbán na Hungria, ou do Trump nos Estados Unidos, também não é tão certo. Quer dizer, não encaixa em modelo. Tem uma especificidade, e o mais surpreendente para mim é que a resistência passiva, diria, da democracia brasileira e dos brasileiros, sem que haja um confronto com a oposição ou uma manifestação, digamos, muito clara de oposição, mas uma resistência, uma permanência da democracia que bloqueia todo o discurso de Bolsonaro. Isso me parece que é uma coisa interessante. E, a meu ver, tem algumas dúvidas, e não sou eu, as pessoas que encontrei também, sobre a capacidade de Bolsonaro de ir até o final do mandato dele. Pode ir, mas pode ser também que vai cair num empate tão grande que pode encurtar o mandato, não se sabe. Você, inclusive, faz essa conclusão, né, no seu livro, dizendo que a aventura Bolsonaro pode não ser estabilizada até o final do seu mandato. Quais são os sinais de que pode haver uma ruptura, digamos assim? Essa aventura, como ela é, não pode, no sentido em que não avança nada. Quer dizer, cada tentativa de mudar uma coisa, seja sobre a questão das armas, bloqueado pelo Congresso, seja sobre a questão da Previdência Social, bloqueado pelo Congresso, seja para a tentativa de desfazer o Ministério do Meio Ambiente e refazer depois, de incluir a questão dos indígenas dentro do Ministério da Agricultura e voltar atrás, etc., isso não é uma política que pode continuar eternamente assim. A um certo momento tem que ter um projeto de governo que surge. Hein? Então, esse projeto pode surgir se uma das componentes um pouco mais razoáveis, diria, seja os militares, seja os tecnócratas, tomam mais importância ou mais poder dentro do governo e são capazes de impor uma perspectiva de política nacional, mas se continua só assim a se desfazer pouco a pouco, vai acabar mal. Hein? O Paulo Guedes já falou que se a Previdência não passa, ele já tem a idade de se aposentar e ele vai embora. Hein? O Sérgio Moro, depois de toda a história do Intercept, pode ser que ele também tem que deixar o governo. Então, pouco a pouco, pode-se fazer que todas as pessoas que representam uma potencialidade de política nacional brasileira, mesmo que gostando ou não, hein? Mas que essas pessoas são afastadas ou marginalizadas, vai acabar num caos. Você que acompanha o Brasil há muitos anos, né? Mora no Rio de Janeiro, estabelecido, radicado lá no Rio de Janeiro, mais de 10 anos, Jean-Jacques, conhece bem a política e a sociedade brasileira. Existe algum paralelo do que está acontecendo atualmente no Brasil com um capítulo anterior da história recente, politicamente, do Brasil? Difícil dizer. Tem pedaços disso. Hein? Tem pedaços disso. Claro que o caso do impeachment de Collor, da política de Collor, tem alguns ingredientes, digamos, que semelhantes. Também na época do Sarney, quando a hiperinflação e o tipo de resposta muito pontual e muito oportunista que foram dados, juntando alguns pedaços, mas é uma coisa que realmente... Bom, há uma política tão conservadora, tão afirmada, não houve no Brasil desde o fim da ditadura. Hein? Foi sempre um discurso, pelo menos em discurso,
de inclusão social, de política para todo mundo, de fazer modernizar o país, fazer avançar o país, respeito dos direitos humanos, etc. Essa visão tão conservadora, valores conservadores, não existiu desde o final da ditadura. Nesse sentido, é um pouco novo. Agora, se vai demorar, isso que não se sabe. Ok. Muito obrigado, então, ao jornalista suíço Jean-Jacques Fontaine, autor do livro O Brasil de Jair Bolsonaro, Crônicas, abril-maio de 2019, pela entrevista ao RF Convida. Obrigado.